Um dos encontros mais estranhos que Jesus alguma vez teve com demônios resultou em os demônios pedindo para serem lançados em um rebanho de porcos. Alguns perguntam por que porcos? Por que o rebanho de porcos mergulhou em um lago para se afogar, se eles fossem tão desesperados para voltar ao submundo? Bem, vamos dar uma olhada. Isso é muito incomum, mas sobrenatural encontro. Quando Jesus chegou ao outro lado do lago, na região dos Gines, 2 homens que estavam possuídos por demônios o encontraram. Eles saíram dos túmulos e eram tão violentos que ninguém poderia passar por aquela área. Eles começaram gritando com ele: "Por que você está interferindo conosco, Filho de Deus? Você veio aqui para nos torturar diante do designado por Deus?" Uma vez que aconteceu de haver um grande rebanho de porcos alimentando-se à distância, os demônios imploraram: "Se você nos expulsasse, envie-nos naquele rebanho de porcos." "Tudo bem, vão," Jesus ordenou-lhes. Então os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e todo o rebanho mergulhou pela encosta íngreme até o lago e se afogou na água. Os pastores fugiram para a cidade próxima, contando a todos o que aconteceu aos homens possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu para conhecer Jesus, mas eles imploraram para que ele fosse embora e os deixasse sozinhos. Então por que eles pediram porcos? Bem, aqui estão algumas escolas variadas de pensamento. Os porcos eram animais impuros sob a lei judaica, então eles eram um símbolo perfeito e um destino inofensivo para o imundo espírito. O fato de que os demônios imploraram para serem enviados para os porcos mostra o quanto eles odiavam perambular no mundo sem qualquer habitação. Os demônios querem possuir um corpo. Falando sobre espíritos malignos é uma coisa estranha para muitos de nós hoje. No entanto, quando Jesus caminhou pela terra, ele expulsou os espíritos malignos, ele os repreendeu, ele alertou contra eles e, o mais importante, ele ensinou as pessoas sobre eles. Ele ensinou as pessoas sobre sua existência e suas táticas. No entanto, muitos cristãos falam abertamente sobre anjos, mas ignoram a realidade dos demônios. Agora, não me interpretem mal, não estamos glorificando os demônios, mas igualmente não estamos temendo-os. O fato é que Jesus' ministério incluía ensinamentos sobre demônios e encontros com indivíduos possuídos por demônios. Então deveríamos pelo menos ser conhecedores dos esquemas do reino das trevas. Jesus nos deu uma visão muito importante sobre espíritos imundos em Mateus 12:40 e 3-45. A Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de um homem, ele vai por lugares secos em busca de descanso e não encontra nenhum. Então ele diz: "Voltarei para minha casa de onde eu vim." E quando ele chega, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele mesmo, e eles entram e habitam lá. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Assim será também com esta geração. Permita-me destacar algumas coisas aqui. Somos casas, por assim dizer. A Bíblia diz: "Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo dentro de você?" Agora, uma casa limpa é aquela que o Espírito Santo habita. Uma casa suja é aquela que tem um espírito impuro, um espírito demoníaco. A Bíblia em Mateus 12:44 diz: "Voltarei para minha casa de onde eu vim." Perceba como o espírito imundo toma posse da casa no corpo. A primeira coisa que me diz é que os espíritos impuros têm um intelecto, eles pensam, e eles estão pensando. Se eles moram em uma casa, se eles possuem uma pessoa, eles se apegam ao local. Observe a linguagem usada em Mateus 12:44. "Voltarei para minha casa." Agora, vamos focar nesse conceito de um espírito imundo retornando à mesma casa. Você já notou que alguém que está vinculado a algo pode ser livre por algum tempo e depois voltar à mesma escravidão? Eles serão libertados e livres de um problema, vício ou algum tipo de fortaleza, até que o demônio volte para verificar o que ele considera sua casa. Isso é por isso que temos que ser extremamente diligentes sobre nosso relacionamento com o Senhor. Porque uma vez que você deu sua casa, ela precisa ser ocupada. E se essa casa não tiver o fogo do Espírito Santo nela, se aquela casa não tiver o fruto do Espírito nela, então é uma casa exposta.
É uma casa que Jesus descreveu como vazia, varrida e colocada em ordem. Mas isso significa que o impuro espírito irá e levará consigo 7 outros espíritos mais perversos que ele, e eles entrarão e habitarão lá. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. E o que você encontrará é que quando se trata de demônios, essa palavra pode evocar coisas muito diferentes. Emoções de repulsa e medo em alguns, risos e entretenimento em outros. Para muitos, pode ser curiosidade, talvez até adoração. Uma coisa é certa, mesmo quando a cultura fica cada vez mais cética quanto ao reino invisível, Satanás tem um controle firme sobre as mentes de muitos. Por décadas, a possessão demoníaca e o exorcismo têm sido um tropeço de sucesso na indústria do entretenimento. Em 1973, O Exorcista chocou o público e se tornou um sucesso de bilheteria, lançando um novo gênero de filme. Mais de 50 anos depois, dezenas e dezenas de filmes de possessão e exorcismo foram produzidos. Muitos desses filmes apenas usaram táticas de choque e efeitos sangrentos, enquanto outros tiveram sucesso comercializando seus filmes sombrios como baseados em uma verdadeira história. O gênero de terror pode ser o lar natural para obras com tema demoníaco, mas não é o único. Dos filmes paródias para histórias em quadrinhos, Satanás, demônios e o inferno têm sido frequentemente usados como material de comédia. Sem dúvida, há uma variedade de razões, mas o entretenimento baseado em demônios parece estar forte. Talvez as pessoas sintam que os demônios são apenas mais uma forma de entretenimento, um tropeço entre muitos no mundo da fantasia e do mito. Algum estranho fascínio pode durar outros. O invisível tende a ter esse efeito. Um pouco de verdade, muito erro e imaginação ativa pode levar a todos os tipos de ideias, medos e reflexões. O que está claro é que muitos não sabem ou entendem a verdade sobre demônios. A Bíblia lança luz sobre esse assunto obscuro, e a verdade das Escrituras pinta um quadro muito diferente do que a cultura moderna. Por um lado, os demônios são certamente mais sinistros do que Hollywood jamais será capaz de retratar. Por outro lado, os seguidores de Jesus não precisam temer. O Senhor derrotou seus inimigos ao longo dos evangelhos e do livro de Atos. Encontramos múltiplas ocasiões em que Jesus ou seus discípulos encontraram indivíduos possuídos. Muitas vezes, esses demônios são chamados de espíritos imundos. Os detalhes das condições e do impacto das possessões variaram. Algumas vítimas eram adultos, outros eram crianças. Às vezes um espírito solitário habitava uma pessoa. Outras vezes múltiplos espíritos pareciam dar posse e força desumana. Marcos 5, 4. Diz de um homem com quem ele esteve frequentemente ligado com algemas e correntes, mas ele arrancou as correntes e quebrou as algemas em pedaços. Ninguém tinha força para subjugar ele. Efésios 19. Relata um evento quando 7 irmãos não cristãos tentaram expulsar um espírito maligno de um homem possuído por demônios. O homem pulou sobre eles e os mandou fugir, nu e ferido. A Bíblia demonstra que os demônios atormentavam seus hospedeiros e faziam a vida miserável, que algumas das vítimas sejam cegas ou mudas. O homem possuído por legião vivia entre as tumbas e estava sempre chorando e cortando a si mesmo com pedras. Um pobre pai lamentou a Jesus que um espírito maligno se apoderaria de seu único filho, convulsioná-lo e fazê-lo chorar e espumar pela boca. O pai tinha certeza de que o demônio estava destruindo seu filho. Essas descrições não são as imaginações fantasiosas dos escritores de Hollywood. São descrições verdadeiras de indivíduos possuídos durante o ministério terrestre de Jesus. A perspectiva da possessão demoníaca seria realmente aterrorizante. E ainda assim, o seguidor de Jesus não precisa ceder ao medo. A Bíblia não registra incidentes de possessões demoníacas para nos assustar. Esses registros demonstram o ódio e o mal do inimigo. Mas mais ainda, eles destacam o poder e a vitória de Jesus. Em muitos relatos do Novo Testamento, a Bíblia declara que Jesus repreendeu os espíritos imundos.
Jesus não ficou cara a cara como uma força igual. Jesus permaneceu na posição de autoridade e poder. Jesus não lutou com demônios. Ele fez exigências que foram obedecidas imediatamente. Jesus não teve medo dos espíritos malignos. Ele despertou medo neles. Até quando Jesus confrontou um homem que hospedava uma legião inteira de demônios, eles caíram diante de Jesus e imploraram-lhe que não os torturasse. Isso está muito longe dos demônios retratados nos filmes. Quando os demônios se confrontam com Jesus, eles sabiam que foram derrotados antes que uma batalha pudesse começar. Jesus deu esse mesmo poder e autoridade aos seus apóstolos. Quando Jesus enviou os 12 e mais tarde, os 72, eles receberam autoridade sobre os espíritos imundos. Quando os 72 retornaram, eles proclamaram emocionantemente: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada fará mal a você. Jesus não estava apenas derrotando o inimigo, ele estava protegendo e capacitando seus seguidores contra o inimigo também. O livro de Atos fala de Pedro e Paulo expulsando espíritos malignos da mesma forma, com completa autoridade e certeza de vitória. Com tanto poder e vitória, os seguidores de Jesus não precisam temer o inimigo. Seria sensato, no entanto, que os cristãos fossem cautelosos em suas ações. Enquanto não precisamos temer Satanás, e devemos estar alertas contra suas legiões, o entretenimento que se concentra e glorifica o inimigo pode ser um alimento para entretenimento intrigante para os seguidores do Senhor. Eles deveriam ser reconhecidos pelo que realmente são: o inimigo que nos odeia e odeia nossas almas, seres que não precisam ser temidos, mas seres que também não queremos involuntariamente glorificar ou divertir. Por tudo isso, há uma batalha significativa e uma vitória mais excelente. No final, o objetivo de Satanás não é possuir e atormentar seu corpo físico. O objetivo dele é a sua alma. O verdadeiro desejo dele é separá-lo de Deus por toda a eternidade. Mas também aqui Jesus conquistou a vitória através de sua morte sacrificial e ressurreição vitoriosa. Jesus esmagou a cabeça da serpente e derrotou Satanás e seus exércitos. Para aqueles dispostos a seguir Jesus, ele não oferece apenas proteção contra a possessão, da qual ele obteve a libertação no inferno em si,